Quando um grupo de amigos decidiu apimentar a noite em contextos mais íntimos, algo que parecia apenas uma experiência diferente entre adultos acabou tomando um rumo completamente inesperado. O que começou como um encontro marcado para viver uma nova experiência terminou em um dos crimes mais chocantes da Bahia. Agora você vai conferir os desdobramentos dessa história. Esse caso se passa na cidade de Dias d'Ávila, no estado da Bahia, a cerca de 50 quilômetros de Salvador. Foi ali que a história de 3 jovens mulheres acabou tomando um rumo trágico. Entre elas estava Jailma Barbosa, de 27 anos, mãe de 3 filhos pequenos. A outra era Geovana Vitória, de apenas 18 anos, que também já era mãe de um bebê de aproximadamente 1 ano de idade. As duas mantinham amizade com uma terceira jovem, que também fazia parte do mesmo círculo e frequentava o mesmo ambiente. As 3 tinham, em comum, a mesma realidade. Precisavam trabalhar para sustentar seus filhos e faziam o que fosse necessário para conseguir dinheiro e manter a casa funcionando. Em determinado momento, Giovana decidiu alugar uma casa localizada na rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Embaçaí, em Dias d'Ávila. O imóvel tinha 2 andares. Na parte de baixo ficava a garagem e no andar superior estavam os cômodos da residência. Apesar de ter alugado a casa, Giovana não morava ali permanentemente. O local acabou sendo usado principalmente para encontros entre adultos. Com o passar do tempo, a casa começou a ter uma movimentação constante de pessoas entrando e saindo em diferentes horários do dia e da noite. Essa movimentação chamou a atenção de quem morava na rua. Os vizinhos começaram a comentar entre si sobre o que poderia estar acontecendo ali. Como aquela região já tinha histórico de problemas com criminalidade, alguns moradores chegaram a imaginar que o imóvel pudesse estar sendo usado para algo relacionado ao tráfico de drogas. Por causa disso, chegaram a ser feitas denúncias anônimas para a polícia, pedindo que a situação fosse verificada. Com o tempo, no entanto, ficou claro que a movimentação estava ligada a encontros íntimos entre adultos, o que explicava a quantidade de pessoas diferentes frequentando a casa. Em determinado momento, as jovens decidiram marcar um encontro íntimo com um conhecido. O homem que estava com elas naquela noite era Henrique Silva Borges dos Santos, que trabalhava como bancário. Naquela noite, eles estavam dentro da casa conversando e passando o tempo juntos. Tudo parecia seguir normalmente. No entanto, já durante a madrugada, o silêncio da rua foi quebrado de forma repentina. Moradores começaram a ouvir vários disparos de arma de fogo vindos de dentro da casa. Os tiros assustaram quem morava por perto. Entre os disparos, testemunhas disseram ter ouvido uma voz feminina gritando desesperadamente uma frase que ficou marcada naquele caso: "Não atira, amor, não atira." Pouco depois, os disparos pararam. Em seguida, alguns moradores relataram também ter ouvido o barulho de uma moto saindo rapidamente da rua, como se alguém estivesse deixando o local às pressas. Assustados com a situação, alguns vizinhos decidiram ligar imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram ao endereço e entraram na casa, encontraram uma cena extremamente violenta. Dentro da residência estavam os corpos de Henrique Silva Borges dos Santos, Geovana Vitória e Jailma Barbosa. Henrique havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Já as 2 mulheres apresentavam marcas de tiros e também sinais de golpes de arma branca, indicando que houve uma grande violência dentro da casa. Outro detalhe chamou a atenção logo no início da análise do local. Não havia sinais de arrombamento na residência. A porta não tinha sido forçada, o que indicava que quem entrou provavelmente era alguém conhecido das vítimas ou que teve acesso ao imóvel sem precisar invadir. Enquanto os policiais ainda trabalhavam na cena do crime, uma terceira mulher apareceu na rua, completamente desesperada, ao ver a movimentação das viaturas e dos moradores. Era justamente a jovem que também havia estado na casa naquela noite. Ao perceber o que tinha acontecido, ela entrou em estado de choque. Afinal, poucas horas antes, ela também estava naquele encontro. Depois de algum tempo, ela conseguiu conversar com os policiais e explicar o que havia acontecido antes do crime. Segundo o relato dela, naquela noite outras pessoas também estavam na casa, além das 3 vítimas. Entre os presentes estavam Alisson Santiago dos Santos e Estevan Yuri dos Santos.
De acordo com o que ela contou, em determinado momento da noite, enquanto todos estavam no ato, aconteceu uma situação que mudou completamente o clima dentro da casa. Durante aquele momento, Henrique acabou fazendo um comentário que provocou uma reação imediata. Segundo os relatos, ele teria insinuado que Alison teria algum tipo de envolvimento com o amigo Estevan. A fala foi interpretada como uma provocação e acabou gerando uma forte discussão entre eles. Depois dessa situação, Alison e Estevan decidiram ir embora do local, aparentemente bastante irritados com o que havia sido dito. Pouco tempo depois, a própria jovem que estava relatando os fatos recebeu uma ligação do namorado pedindo que ela fosse encontrá-lo. Então ela pegou suas coisas e decidiu sair da casa. Dentro do imóvel permaneceram apenas Henrique, Giovanna e Jailma. Foi algum tempo depois disso que os moradores da rua ouviram os disparos de arma de fogo durante a madrugada. Com as informações fornecidas por ela, a polícia passou a ter um ponto de partida para a investigação. A partir daquele momento, os investigadores começaram a reunir mais elementos que pudessem ajudar a esclarecer o que realmente havia acontecido naquela madrugada. Foram analisadas possíveis imagens de câmeras de segurança da região, movimentações próximas à casa e também registros de ligações e mensagens feitas pelos celulares das pessoas que estiveram naquele encontro. No início, uma das hipóteses levantadas era de que o crime pudesse ter alguma relação com grupos criminosos que atuavam naquela área da cidade. O bairro já tinha histórico de violência e, em alguns casos, execuções aconteciam de forma rápida, com criminosos entrando, atacando e fugindo logo em seguida. Por causa disso, essa possibilidade chegou a ser considerada pelos investigadores nos primeiros momentos. Mas conforme as apurações avançavam, outras informações começaram a surgir. Moradores da região comentavam, sempre de forma discreta, que naquela noite poderia haver mais pessoas dentro da casa, além das vítimas. Alguns relatos também indicavam que 2 homens tinham sido vistos saindo do local antes de tudo acontecer. Com o cruzamento dessas informações e com o relato da jovem que havia estado no encontro horas antes, os investigadores passaram a direcionar a investigação para os nomes que já tinham sido mencionados: Alison Santiago dos Santos e Estevan Yuri dos Santos. Foi então que, cerca de uma semana depois do crime, aconteceu algo inesperado. Um dos homens que havia estado na casa naquela noite apareceu espontaneamente na delegacia, acompanhado de um advogado. Era Alison Santiago dos Santos, que trabalhava como policial militar. Durante o depoimento, ele afirmou que participou do crime e disse que não estava sozinho. Segundo ele, o amigo Estevan Yuri dos Santos também havia participado da ação. Após essa declaração, Alison foi preso. A partir das informações fornecidas no depoimento, a polícia conseguiu localizar e prender também Estevan, que foi apontado como cúmplice. Mesmo assumindo participação, os dois preferiram não explicar em detalhes tudo o que havia acontecido naquela madrugada naquele momento. Eles disseram que apresentariam suas versões completas apenas durante o processo judicial. Com base nas evidências reunidas, os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que, depois da discussão que ocorreu dentro da casa naquela noite, os 2 homens teriam decidido voltar ao local armados. Ao retornarem, atacaram as pessoas que ainda estavam dentro da residência, resultando nas mortes de Henrique, Giovanna e Jailma. O caso passou a ser tratado como triplo homicídio qualificado, com a inclusão da qualificadora de feminicídio pelas mortes das 2 mulheres. Como são 3 vítimas e cada homicídio é considerado um crime separado, as penas podem ser somadas e ultrapassar 100 anos de prisão, caso os acusados sejam condenados pela justiça. Depois da conclusão do inquérito policial, o Ministério Público apresentou denúncia contra os 2 acusados, que foi aceita pela justiça. O processo seguiu então para a fase de instrução, etapa em que provas e depoimentos passam a ser analisados antes do julgamento. Até o momento, os 2 acusados continuam presos preventivamente, enquanto aguardam o andamento do processo e a decisão sobre o julgamento em júri popular. O policial Alison Santiago dos Santos permanece detido em unidade da Polícia Militar, enquanto Estevan Yuri dos Santos está em um presídio comum. Enquanto o caso segue na justiça,
As famílias das vítimas continuam esperando por respostas e por uma condenação que traga algum tipo de justiça para aquela madrugada que terminou de forma tão brutal em Dias d'Ávila, na Bahia.